Saudações, galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química orgânica. Dê a fórmula estrutural dos seguintes fenóis. Aí temos aqui 1-hidroxi-3-metilbenzeno ou meta-metilfenol. Beleza, então basicamente, o que a gente tem aqui? Letra A. A estrutura principal, né, nossa cadeia principal é um benzeno. Então a gente pode colocar aqui um anel aromático, colocar aqui a letra A, colocar um anel aromático aqui. Esse anel aromático você pode colocar aquela bolinha aqui no meio, ou você pode colocar ligações duplas e ligações simples, tá? Desde que sejam alternadas. Esse carbono aqui de cima eu vou escolher ele para ser o carbono de número 1. E no carbono de número 1 eu tenho um grupo hidroxi nele. O que é o grupo hidroxi? É um OH, é uma hidroxila, tá? Se esse é o carbono de número 1, aonde que está o meu carbono de número 3? Bom, aí eu tenho que contar. Ou, se eu contar no sentido horário, 2, o terceiro vai estar aqui. Se eu contar no sentido anti-horário, 2 e o terceiro vai estar aqui. Ou seja, qualquer uma das duas posições está certo, tá? Ou eu posso colocar aqui, onde está o número 3, ou aqui onde está o outro número 3. É você que escolhe, tanto faz. Então, aonde você escolher, no número 3 você tem que colocar um grupo metil. Metil é aquele CH3, né? Apenas um átomo de carbono aí dentro desta ramificação. Então, beleza, tá pronta aí nossa estrutura. Professor, por que pode ser chamado então de metametilfenol? O que é isso, né? Bom, quando eu falo fenol, só a palavra fenol é essa cadeia aqui, junto com o OH. Aí vem esse metametil. Meta é uma posição dentro de um anel desses anéis aromáticos aí. Por exemplo, a posição mais próxima que a gente tem do nosso grupo de referência, que no caso no fenol é essa hidroxila, a gente chama essa posição de orto, tá? Eu vou escrever aqui de orto, tá? Essas duas posições são as posições orto. Aí a posição que está totalmente, está um ângulo de 180 graus, ou seja, está lá do outro lado desse nosso grupo de referência, a gente chama da posição para. Aí eu vou colocar só um P de para, tá? E essa outra posição, onde são esses número 3, né, uma posição não tão distante quanto a para, mas mais distante do que a orto, né? Essas posições aqui a gente chama de posições meta. Vou colocar o M de meta aqui. Então, basicamente, ele está dizendo, nesse tipo de nomenclatura metametil, ele está dizendo para a gente o seguinte, que o metil tem que estar numa posição meta, que é ou aqui onde está esse M, né, onde ele está mesmo, ou aqui na outra posição, que eu também ia chamar de número 3, lembra? Então, basicamente, é uma nomenclatura diferente, mas que ela é bem aceita, tá? Essa nomenclatura vocês só usam quando tem dois substituintes em um anel. Tá? Então, professor, eu tenho 3 substituintes, não pode usar? Não, não pode. Tá? Ela só funciona para 2 substituintes dentro de um anel aromático. Então, aqui a gente tem o metametilfenol ou a gente tem o 1-hidroxi-3-metilbenzeno. Tá? As duas nomenclaturas são corretas para essa estrutura aí, beleza? Vamos para a letra B. Na letra B ele também coloca isso. Vamos analisar esse ortoetilfenol primeiro. Primeiro, o que é o fenol mesmo? É o benzeno junto com a hidroxila, né? Lembra, a gente falou disso agorinha. Então, isso daqui é um fenol, Aí eu falo que na posição orto é a mais próxima que a gente tem, são uma dessas duas aqui. Um desses dois carbonos aqui, que são os mais próximos que a gente tem do grupo de referência que é a hidroxila. Então a gente pode colocar de um lado ou do outro esse grupo etil. Agora etil são dois carbonos, né? Então vai ficar aqui CH2, CH3. Ou se você quisesse, você colocava nessa posição aqui, tá? Desse lado aqui que daria na mesma. Na verdade é até a mesma molécula. É só você girar essa molécula aqui que vocês vão perceber que é a mesma molécula. É só rodar ela no ângulo de 180 graus. Tá? E vocês vão lá, tá, mesma coisa. Bom, então é isso daí, ortoetilfenol. Se você quiser fazer uma análise diferente, vamos pensar assim, um hidroxi no carbono de número 1, eu tenho um grupo hidroxi. Aí no carbono de número 2, eu tenho um grupo etil, certo? Aí está aqui um grupo
que a gente vai chamar de etil, porque são 2 átomos de carbonos. Lembre-se, isso vem dos prefixos, tá? Lá na nomenclatura vocês têm os prefixos. Mas que F feio? Prefixos, pronto. Quando você tem um átomo de carbono, você chama de met, tá? Quando você tem 2 carbonos, você chama o prefixo de et. A terminação de ramificação é a palavra il. Então, se você tem um carbono na sua ramificação, você chama de metil. Se você tem 2 carbonos, você chama de etil, tá? Isso por causa da terminação mais o seu prefixo, beleza? E o prefixo, obviamente, depende do número de átomos de carbono. Se fossem 3 carbonos, seria propil, 4 butil e assim por diante, beleza? Então é isso daí, pessoal. Já resolvemos esse exercício. Agora eu espero que vocês tenham compreendido, vocês entendam como é que funcionam aí as nomenclaturas de fenol e essa nomenclatura orto, meta e para, que não é tão complicada assim, tá? Vocês só vão usar ela quando vocês tiverem 2 substituintes, não esqueçam disso, tá? Então a gente vai se ver numa próxima videoaula. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal Estuda Mais para que você possa receber todas as nossas novas atualizações assim que saírem vídeos novos.